E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, amigos mesmo. Amigos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus falou, quem faz a vontade do meu Pai é minha mãe, é meus irmãos. Então, nós somos amigos daqueles que fazem a vontade do nosso eterno Deus e Pai. Aqueles que obedecem a palavra. Mas também queremos ser seu amigo. Você que me ouve nesse momento está caído, prostrado, desanimado, perturbado, cheios de dúvida. Você talvez esteja desorientado. Nós queremos ser seu amigo, nós queremos que você seja nosso amigo também. Mas, para isso, você tem que também atentar, dar atenção e praticar, a palavra de Deus. E quando a pessoa pratica a palavra de Deus, ela recebe o benefício dessa prática, automaticamente. Não é nem uma questão assim de sentimento, mas uma questão de fé, de certeza. Porque a pessoa, quando pratica a palavra de Deus, ela está semeando, ela está plantando a boa semente hoje para colher os bons frutos amanhã. Isso é certo, líquido e certo, tão certo como Deus existe. Eu queria então falar para vocês a respeito do livro de Malaquias. Nós já vimos o primeiro capítulo, quer dizer, até o versículo 9, quando Deus fala das ofertas, dos sacerdotes. Nós falamos isso na terça-feira passada. Os maus sacerdotes, aqueles que apresentavam o animal coxo, o cego, o animal que não servia. Eles pegavam esses animais, eles pegavam os animais perfeitos das pessoas que sacrificavam, que levavam seus animais para serem sacrificados, e, quer dizer, os sacerdotes impunham ao povo trazer os animais perfeitos para o sacrifício. E o povo trazia os animais perfeitos. Mas aí o sacerdote, muito malvado, muito perverso, muito ganancioso, o que ele fazia? Ele trocava os animais bons pelos deles, que eram cheios de defeitos. E ele sacrificava os animais cegos, coxos, aleijados, para Deus. Era assim que eles faziam. Ora, você sabe que a oferta, Deus não está interessado na realidade, na oferta. Ele está interessado, porque Deus é espírito, ele não come, ele não bebe, ele não precisa se alimentar. Mas Deus, quando pede as ofertas de sacrifícios, ou os dízimos, ele quer que você, que eu, que cada um de nós, venhamos manifestar o que há dentro de nós. Ele quer que a nossa oferta venha a ser testemunha nossa diante dele. Porque no dia do julgamento, o grande julgamento, então, as nossas ofertas vão vir testemunhar a nosso respeito. Se as ofertas forem boas, então nós teremos bons testemunhos. Mas se as nossas ofertas forem más, nós teremos maus testemunhos. Eu até me lembro de uma história que interessante. E essa história diz o seguinte, que tanto o pobre quanto o rico morreram. E ambos eram ofertantes, eram fiéis a Deus, de acordo com as suas capacidades. E quando chegou lá no céu, São Pedro, levou o pobre, juntamente com o rico, à mansão que havia sido construída para ele. E aí
chegou lá num lugar muito bonito, num vale maravilhoso, uma coisa magnífica, e mostrou a mansão do pobre. E o pobre ficou feliz da vida, ficou alegre. Puxa, que coisa extraordinária. O rico estava junto com o pobre e disse para si mesmo: poxa, se o pobre recebeu essa mansão, imagine eu, a mansão que eu vou ter. E achava que ia ter uma coisa maravilhosa, melhor do que a do pobre. E Pedro, então, o levou a um lugar mais simples, uma casinha mais simples, tudo mais simples. E o rico, então, reclamou, falou: mas espera aí, Pedro, eu não estou entendendo. O pobre recebeu aquela casa, aquela mansão, e aqui agora você me dá essa casinha simples. Aí Pedro respondeu para ele: olha, meu caro, eu te dei de acordo com o material que você mandou. O material que você mandou só deu para construir isso aqui. e a verdade é essa. A oferta que eu apresento a Deus, seja nas minhas atitudes, no meu comportamento, seja no meu trabalho, no altar, seja no atendimento às pessoas, enfim. Por exemplo, agora, quando eu estou trabalhando, eu estou levando as pessoas a palavra de fé, de vida, de ensinamento, ao vivo. Então, eu estou fazendo a minha oferta para Deus. Então, eu estou me oferecendo para Deus. E Deus está vendo o que se passa dentro do meu ser, com o que eu falo aqui. Ele sabe qual é a intenção, por que eu estou falando, por que eu estou ensinando. Então, isso mostra o meu espírito. Quer dizer, Deus já conhece, mas isso fica registrado como testemunha das minhas atitudes aqui embaixo. Então, a minha oferta, a oferta que nós apresentamos a Deus, na realidade, ela tem uma representatividade, elas tipificam o que há dentro de nós. Por exemplo, não é o que você conhece já? Diz o texto que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Filho dele para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Verdade. Então, Deus tinha tanto amor, ou teve tanto amor para com a humanidade, que expressou esse amor como? Através da oferta chamada o Filho dele. Então, nós estamos tratando aqui no livro de Malaquias de oferta, mas não oferta dinheiro, não oferta ouro. Eu queria até chamar a sua atenção, se você acompanhar comigo, Jesus, lá em Mateus capítulo 23 e versículo 17, ele diz assim para os fariseus, os hipócritas: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Quer dizer, os fariseus, os hipócritas, avaliam o ouro como mais importante, o dinheiro, a oferta, mais importante do que o próprio altar. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Mas quem é de Deus não está olhando o valor, o montante, mas está olhando aquele que recebe a oferta. E quando a gente olha para o que recebe a oferta, o que santifica a oferta, que é o próprio Deus, então a nossa oferta é a melhor. Nós não damos qualquer coisa, nós fazemos o melhor para Deus. Então, aí eu respondo a pergunta de muitas pessoas que dizem assim: poxa, minha vida não sai dessa mesma situação. Eu sou cristão ou cristão há tantos anos, estou na igreja há tantos anos, mas a minha vida não anda para frente. Você sabe o que acontece, minha amiga, meu amigo? Deixa eu falar para você uma coisa desses quase 50 anos que eu sirvo ao meu Senhor Jesus. Vamos fazer 49
48 anos que eu sirvo o meu Senhor. E nesses 48 anos que eu sirvo ao meu Senhor, eu aprendi uma coisa. A minha vida é o resultado da oferta que eu apresento a Deus no altar. Então, se a minha oferta é a melhor no altar, então eu vou ter o retorno através da minha própria vida. Então, muitas pessoas reclamam, lamentam as suas situações, a sua má qualidade de vida cristã, e não sabe por quê. Mas é que a oferta delas diante de Deus não tem serviço. É o que nós vemos aqui no capítulo 1 e versículo 10. Veja só, Malaquias 1 e 10. Deus diz assim: tomara houvesse entre vós, falando contra os sacerdotes de Israel, falando contra os sacerdotes, não está falando do povo, não. Ele diz assim: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Quer dizer, tomara que houvesse alguém que fechasse as portas do templo, para que ninguém acendesse à toa o fogo no meu altar. Porque eu não tenho prazer em vós. Eu não tenho prazer em vós. Deus fala aqui, ele não está falando na oferta, ele está falando o quê? Eu não tenho prazer, não é na vossa oferta, mas em vós. Porque o coração daquele ofertante, daqueles sacerdotes ofertantes, não era bom diante de Deus. Então ele diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta, nem aceitarei. Quer dizer, a pessoa pensa, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, quando a pessoa não tem discernimento espiritual, quando a pessoa não nasceu de Deus, não conhece a Deus, não é espírito, ela não tem esse discernimento de que a oferta dela não é aquilo que ela coloca no altar, mas aquilo que ela coloca no altar é um reflexo, é o espelho daquilo que ela tem dentro de si. Porque aquela oferta que ela coloca no altar reflete o que ela tem dentro de si. É isso que Deus está falando. Olha, eu não tenho prazer em vós. Por que Deus não falou assim: eu não tenho prazer em vossas ofertas? Não, ele diz: eu não tenho prazer em vós. Aqui ele está dizendo: eu não tenho prazer em vós. Vocês trazem oferta, mas eu queria que o templo tivesse fechado, para que ninguém viesse oferecer nada, acender fogo estranho no meu altar. Porque vocês estão fazendo uma oferta imunda diante de mim. Aí ele diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, aqui diz: é grande entre as nações o meu nome. Na realidade, no original hebraico, o texto diz assim: desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe será queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, naquela altura, naquele momento, não. Naquele momento, os sacerdotes de Israel, não se esqueça que a sentença pronunciada é contra Israel. Contra Israel. Então, e os sacerdotes de Israel faziam ofertas imundas diante de Deus. Então, ele fala: olha, no futuro, em outras palavras, no futuro eu vou ter um povo que vai fazer oferta justa. E realmente é o que acontece hoje
depois que Jesus veio ao mundo, fez a oferta da vida dele, né? Deu a vida dele e lá libertou, curou, salvou as pessoas. Então, as pessoas que nasceram do Espírito de Jesus verdadeiramente fazem ofertas justas a Deus, ofertas espirituais. Por isso, todos os que estão no Senhor Jesus, que nasceram do Espírito Santo, nasceram da água e do Espírito, são pessoas sacerdotes, novos sacerdotes, são verdadeiros sacerdotes. Não sacerdotes tal e qual aqueles sacerdotes de Israel. Não, mas sacerdote verdadeiro. Por isso ele diz assim: desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe será queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus aqui está falando do futuro, está falando do dia de hoje. Do dia de hoje, está falando dos sacerdotes verdadeiros de hoje. Não são apenas o pastor, o bispo, não, a pessoa que fica no altar, não. Sacerdotes são todas as pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas que nasceram de Deus, que andam de acordo com a palavra de Deus, que obedecem à palavra de Deus, aqueles que andam afastadas do pecado. Enfim, são pessoas puras, santas, por isso que Pedro fala lá: vós sois nação santa, quer dizer, nação separada. Santo quer dizer separado. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a situação de todos os que nasceram do Espírito Santo. Todos os que nasceram do Espírito Santo são sacerdotes. Então, Deus está falando desses sacerdotes. No versículo seguinte diz assim: mas vós o profanais. Deus está falando com quem? Está falando com os sacerdotes de Israel. Vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e nela se oferece, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. É desprezível. É muito forte isso, muito forte. Porque se você ler o livro de Levítico, ensina o tipo de oferta que Deus exige, como se deve dar a oferta. E você sabe que na macumba, as ofertas que são apresentadas aos guias, aos espíritos, então, são ofertas que o filho de santo, as pessoas, os ofertantes, têm que obedecer na íntegra aquelas ofertas que eles exigem. E eles obedecem. Eles fazem de acordo com o que manda o guia, os espíritos imundos. Mas o povo de Deus, ou o povo que se chama pelo nome de Deus, não faz isso. E você verifica isso aqui, quando Deus mesmo identifica os próprios sacerdotes como sacerdotes maus, que profanavam a mesa do Senhor. Ainda diziam: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, porque eles faziam um sacrifício de animais, gordura, não é? Tinha sangue, tinha essas coisas todas. Então, eles tinham que fazer a separação, tinham que limpar, tinham que separar a gordura para ser queimada. E eles achavam tudo aquilo uma imundície. E dizeis ainda, que canseira, e me lançais muxoxos, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Quer dizer, que canseira, e me lançais muxoxos, quer dizer, vocês fazem pouco caso das minhas ofertas.
diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, que é coisa imunda, porque a oferta que era obrigada a oferecer a Deus, os sacerdotes eram obrigados a oferecerem a Deus, tinha que ser limpa, pura, perfeita. O animal não podia ter defeito. O animal não podia ter defeito. Por quê? Porque o animal era um símbolo de Jesus. E ele não podia ter pecado. Jesus não podia ter pecado, porque se ele tivesse pecado, ele não poderia servir como o nosso Salvador. Não poderia ter morrido por nós. Ele era filho de Deus, mas se ele tivesse cometido um pecado, pronto, já não serviria mais como sacrifício por nós. Então, nós verificamos que os animais que eram sacrificados naquela altura tinham que ser perfeitos. E os sacerdotes não consideravam assim, eles faziam de qualquer maneira. E hoje, a oferta que Deus exige de cada um de nós também tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita. Nós temos que apresentar o melhor para Deus. Não que Deus vai usar aquele dinheiro, aquela oferta. Não que Deus vai comer ou vai botar no banco o dinheiro, o ouro. Nada disso. Deus não precisa de nada. Mas a oferta insere ou reflete o que está dentro do ofertante. É isso que é importante. Não é o dízimo que Deus não vai usar as primícias, mas as primícias representam a fidelidade que a pessoa tem para com Deus. Se a pessoa, por exemplo, ela recebe o seu salário, gasta a primeira parte e pega o resto e traz para Deus, mesmo que o resto seja mais, ele não está considerando Deus como o primeiro lugar na sua vida. Deus nos considera como primeiro na vida dele. E ele exige que nós o consideremos também em primeiro lugar na nossa vida. Então, os dízimos falam do primeiro, os primeiros frutos, as primícias, primogênito. Tudo isso tem um relacionamento que significa dizer primeiro. Primeiro, Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Então ele diz assim: vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aí ele pergunta: aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Claro que não. Ele diz assim, no versículo seguinte: pois maldito seja o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é terrível entre as nações. Então, existem pastores, maus pastores, que usam esse versículo aqui para colocar um fardo maior em cima das pessoas, do povo. E falam assim: olha, você prometeu a Deus essa oferta. Se você não trouxer, então você está absolutamente sendo ingrato para com Deus. Você está errado, você está pecando, e coloca um jugo em cima da pessoa. Então, às vezes, a pessoa cumpre o seu voto mais por um medo, um terror de Deus, do que propriamente por um amor. E não é assim. A oferta é algo espontâneo. A oferta é algo deliberado. Você que me ouve nesse momento, que é pai, que é mãe, que é marido, que é esposa, que é filho, é filha, eu pergunto: você é obrigado a amar seu filho? Você é obrigado a amar sua mãe?
Você é obrigado a amar a sua esposa ou o seu marido? Não, não. Você ama porque ele é sua família, é parte de você, não é verdade? Saiu de você. Então há esse amor natural, esse amor espontâneo. Ora, Deus exige que nós cumpramos com os nossos votos. Lógico, se você faz um voto, você tem que cumprir. Mas isso não significa dizer que que Deus vai colocar a espada do teu pescoço e dizer, se você não cumprir aquilo que você me prometeu, eu corto a tua cabeça. Nada disso, minha amiga, meu amigo. A oferta não é mais importante do que o ofertante. A oferta representa o espírito que há deliberado, espontâneo, dentro do ofertante. Deixa eu falar para você como é importante isso. Se você abrir o livro de Atos dos Apóstolos, você vai verificar o seguinte. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Só para você ter uma ideia maior do que significa a oferta. A Bíblia fala que depois que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, olha só o espírito que havia nas pessoas, porque até então, as pessoas que quando não tinham o Espírito Santo, elas tinham um comportamento, ainda que criam em Jesus. Mas depois que elas receberam o Espírito Santo, olha só como diz o texto aqui. Diz assim, capítulo 2, versículo 41, diz assim, então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, quer dizer, todos que receberam o Espírito Santo, que creram e receberam o Espírito Santo, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja só, ninguém mandou vender a propriedade. Ninguém chegou e falou, você vai ter que vender sua propriedade, você vai ter que vender sua casa, nada disso. O Espírito Santo ele tinha tanta liberdade nas pessoas, naqueles primeiros cristãos, que eles, por livre e espontânea vontade, vendiam as suas coisas, suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam tão cheios de gratidão a Deus, eles estavam tão gratos a Deus, que as propriedades, o dinheiro, nada disso tinha valor para eles. Foi por isso que, e você vai verificar lá no caso de Ananias e Safira, que Ananias e Safira fizeram um voto de venderem a propriedade e darem o dinheiro, colocarem o dinheiro na oferta. Só que, depois que eles venderam a propriedade e viram que era um montante que era muito dinheiro, o que eles fizeram? Eles guardaram a metade e foram levar outra metade para os apóstolos, ou para o apóstolo Pedro. E Pedro falou, Ananias, você não está mentindo para mim, você não está enganando a mim, rapaz. Você está enganando a Deus, está tentando enganar a Deus. Tanto um quanto o outro morreram, né? Você sabe, todos dois morreram. E Deus está falando assim, olha, maldito seja o enganador. Quem é o ofertante enganador? O ofertante enganador é aquela pessoa que tem o mesmo espírito de Ananias e Safira. Eu não posso enganá-lo, eu não posso iludi-lo, eu não posso dar uma despertalhão e querer usar de artifícios e artimanhas de algumas palavras soltas da Bíblia
para arrancar a oferta de você, não. Eu sou um homem de Deus, eu sou um servo. E como tal, eu tenho que ensinar a verdade. A verdade, somente a verdade, liberta. Então Deus amaldiçoa o enganador. Então você verifica que muitos pastores, pode verificar, muitos pastores que saíram do nosso meio, né, saíram porque roubaram, porque adulteraram, porque fizeram coisas erradas, não saíram porque foram chamados por Deus para fazer a obra sozinhos, não. Eles saíram porque quiseram fazer o seu próprio castelo, quiseram construir a sua própria igreja, quiseram construir o seu próprio altar. E aí eles fazem um trabalho por aí, mas são todos amaldiçoados. Todos amaldiçoados. Não param em lugar nenhum. São amaldiçoados, porque são enganadores. São mercadores da palavra de Deus. Não somente eles, mas muitos outros que existem por aí. E, a bem da verdade, eu não sei o que os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus estão fazendo por aí, porque eu não sou Deus. Mas quando algum pastor do nosso meio é pego fazendo alguma coisa má, tendo uma má conduta, imediatamente é removido. Nós não aceitamos no nosso meio o enganador, de forma nenhuma. Ainda que nós tenhamos que pagar o preço por tê-lo expelido do nosso meio, não faz mal. Nós fechamos a igreja, fica a igreja sem pastor, mas nós não podemos ter um pastor enganador. E às vezes as pessoas mandam mensagens, bispo, abre igreja aqui. Eu já recebi várias vezes mensagens lá de Minas, bispo, aqui nós temos na cidade aqui, não tem igreja, só tem igreja a 100 quilômetros, por favor, abre. Minha filha, minha amiga, meu amigo, nós queríamos ter uma igreja perto da casa de todo mundo, mas não temos homens de Deus. E você acha que é fácil? Jesus disse, orai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara. Eu oro todo dia para isso, todo dia eu oro a Deus. Meu Deus, dá-me homens sinceros, verdadeiros, homens e mulheres, casais de Deus, para que venham fazer a tua obra, ajudar-nos a conquistar almas para ti. Mas enquanto nós não tivermos, nós não podemos atender a todas as pessoas, infelizmente. Mas você verifica que quando o ofertante é enganador, seja o ofertante pastor, seja o ofertante bispo, seja o ofertante apóstolo, seja o ofertante que for, não importa, membro, obreiro, se ele é enganador, então ele é amaldiçoado. Se ele é enganador, ele é amaldiçoado. Ananias e Safira perderam a vida estupidamente porque tentaram enganar a Deus. E Deus permitiu que eles morressem, Deus os matou, literalmente, para deixar como exemplo para as gerações futuras. Então ele diz aqui no versículo, no capítulo 2 de Malaquias, ele diz assim, agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, olha só, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Quer dizer, Deus está falando da oferta e do ofertante. Ele está falando aqui do ofertante que no coração tem uma outra proposta que não é a oferta justa, a oferta verdadeira. A oferta que não honra a Deus.
Ele diz assim: se não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, como que dá honra a Deus, ao nome de Deus? É através da oferta. Mas que tipo de oferta? A oferta que sai de dentro do coração. Porque, como nós vimos na igreja primitiva, livro de Atos, o que nós vimos? Quando eles receberam o Espírito Santo, todos tinham um só coração, uma só alma, e davam as suas ofertas, faziam as suas ofertas. É claro que naquela altura a igreja era mais social, isto é, as viúvas não tinham com quem sustentá-las, havia uma necessidade econômica. Então, eles se reuniam e todas as ofertas eram distribuídas de forma igual para as pessoas necessitadas. Mas hoje nós não podemos fazer isso, porque você imagina, a igreja tem milhões e milhões de pessoas espalhadas por esse mundo afora. Uma igreja, por exemplo, nós temos aqui na Santo Amaro, só no domingo nós temos no mínimo 6.000 pessoas, no mínimo 6.000 pessoas. No domingo passado nós tivemos 8.000 pessoas. 6.000 pessoas, digamos que sejam 6.000 pessoas. Minha amiga, você já imaginou se a gente pegasse toda a oferta e começasse a dividir entre 6.000 pessoas, a confusão que seria, a briga que seria? Seria pior do que um clássico entre dois times grandes cujas torcidas são antagônicas. É um quebra-pau. Então, hoje a situação é diferente. Antigamente, a igreja primitiva tinha uma estrutura que não tinha o que tem a igreja do dia de hoje. Hoje as pessoas trabalham, as pessoas podem ser viúvas, mas elas têm a ajuda econômica do governo, elas têm o dinheiro do marido, do falecido, enfim, existe emprego à vontade, existe trabalho, todos podem trabalhar, todos podem se sustentar, todos têm condições de contribuir para si próprio, para sustentar-se a si mesmo. Todos têm condições. Ninguém hoje em dia passa fome, especialmente na cidade. Você passa fome se você quiser, porque sempre tem trabalho. Trabalho não falta trabalhador. É claro que muita gente quer emprego, mas trabalho não falta não. Então, hoje a situação é diferente. Não estamos falando lá daqueles países super miseráveis na África, não estamos falando disso. Lá é diferente. A igreja lá tem outra estrutura. Você viu que a Igreja Universal foi lá naquelas comunidades de crianças carentes que não tinham mãe nem pai e tal, foi levar comida, etc. Aí sim, a oferta vai ajudar aquelas pessoas. Mas aqui hoje, nas igrejas, nas grandes cidades, a oferta é para sustentar o trabalho de evangelização. Até porque, se não tivéssemos a oferta aqui, como poderíamos enviar uma pessoa, um pastor, para cuidar, para abrir uma igreja lá num país longe, numa terra distante, entre tribos que estão longe, afastadas da cidade, etc, 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 para sustentá-lo? Não teria condição, não é verdade? Então, o que Deus quer, e você tem que saber disso, você tem que ter esse entendimento, a oferta, ela tem que honrar a Deus. Por quê? Porque a oferta representa, simboliza o que há dentro do ofertante. O que eu tenho dentro de mim, eu materializo em forma de oferta e coloco no altar. O que eu tenho dentro de mim, eu materializo no meu trabalho, me esmerando, me esforçando para ensinar as pessoas, conscientizá-las a respeito da palavra de Deus. Então eu estou fazendo o meu melhor. Mas se eu estivesse fazendo de qualquer maneira, se eu estivesse ensinando de qualquer maneira, então eu seria tido como maldito.
E é como Deus fala aqui: amaldiçoarei as vossas bênçãos. Quer dizer, se a pessoa tinha sido abençoada, aquela bênção se torna uma maldição por conta da sua oferta enganadora. Ele diz aqui no versículo 3: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento aos vossos rostos. Olha só a palavra que Deus fala: atirarei excremento, cocô, nos vossos rostos. Você já imaginou? É isso que Deus fala: ó, eu vou jogar cocô nos olhos de vocês, na cara de vocês. Forte é assim. Atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios. E para junto deste, quer dizer, para junto dos excrementos do cocô, sereis levados. Pô, é forte demais. Isso aqui é demais. Por quê? Porque a pessoa não está dando honra a Deus. Então você vê muitas pessoas hoje perdidas, desorientadas, endemoniadas, oprimidas, pessoas que têm uma legião de demônios dentro do corpo. Por quê? Porque foram ou tentaram enganar a Deus com as suas ofertas. E isso é o que acontecia com os sacerdotes. Imaginem, os sacerdotes que deveriam ser exemplos estavam sendo exatamente a razão da ira de Deus, da maldição que Deus estava mandando. Eis que vos reprovarei a descendência, quer dizer, amaldiçoarei a vossa descendência, reprovarei a vossa, quer dizer, não aceitarei a vossa descendência. Atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Levi foi uma tribo, foi uma das tribos separada das demais tribos. Eram 12 tribos. E a tribo de Levi foi separada. Então a terra de Israel foi dividida com todas as 11 tribos, mas a tribo de Levi, a herança de Levi era o Senhor. Levi era a tribo dos sacerdotes, que, obviamente, eles recebiam as ofertas do povo e eles tinham que fazer os sacrifícios a Deus. Parte daquelas ofertas eles podiam usufruir e parte era para Deus. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito, mas é interessante que Deus fala assim: sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, continue com a tribo de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós, agora ele está falando com quem? Com aqueles sacerdotes maus de Israel. Ele estava falando dos levitas iniciais, dos primeiros levitas, daqueles que eram fiéis. Mas agora ele está falando dos levitas enganadores. Ele diz assim: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução
tendes feito tropeçar muitos. E é isso que tem acontecido. Muitos sacerdotes hoje são verdadeiras vergonhas do Evangelho. Vergonhas do Evangelho. E tem feito muitos irem para o inferno. Essa é a realidade. Tendes feito tropeçar muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Você vê isso que você está lendo, que nós estamos lendo aqui, você verifica quando Jesus chegou, falando dos sacerdotes, dos levitas, ele falando dos hipócritas. Você pode ver isso no capítulo 23 de Mateus. Inclusive, eu já li ainda há pouco, quando ele fala assim: ai de vós, escribas. Escribas eram aqueles que escreviam a lei de Deus, que escreviam a Sagrada Escritura. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Fariseus eram uma linhagem de dentro do judaísmo, mas eram hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, quer dizer, para transformar o pagão num judeu. Eles rodeavam a terra para tentar converter os pagãos ao judaísmo. Eles tentavam fazer isso. E uma vez feito isto, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós, porque eles ganhavam as pessoas, vejam só, eles ganhavam as pessoas do paganismo, de outras religiões pagãs, para o judaísmo, para fazê-las instrumentos do inferno. Quer dizer, eles se tornavam filhos do inferno 2 vezes, duplamente. E Jesus fala: vocês são fariseus hipócritas. Ai de vós, guias cegos. Está falando desse pessoal. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está jurando pelo ouro, fica obrigado pelo que jurou. Quer dizer, eles estavam valorizando mais o ouro, mais a oferta, do que o ofertante. E isso é condenável. Isso é condenável. Isso é profundamente condenável. Você que é sacerdote, você que é pastor, você que é bispo, você que é obreiro, você que faz a sua oferta, preste bastante atenção, minha amiga, meu amigo. Nós que trabalhamos no ofício de ganhar as pessoas para Jesus, nós que nos esmeramos para levar as pessoas à salvação, nós não podemos nos esquecer que a oferta não é mais importante do que o ofertante. Porque se você olha para a oferta e despreza o ofertante, você está sendo enganador. E essa é a razão porque muitos querem batismo com o Espírito Santo e não são batizados, porque têm maus olhos. Não olham o coração desprovido, o coração dedicado, o coração que tem uma gratidão tão grande para com Jesus, que a pessoa dá tudo que tem. Ela coloca no altar as suas propriedades, seus bens, ela coloca no altar por conta do toque do Espírito Santo. Mas os vigaristas, os sacerdotes vigaristas, eles olham para o que se colocou no altar e não para a alma que deu a oferta. E muitos são os sacerdotes, hoje em dia, que ficam paparicando membros por causa das suas ofertas. Um membro que tem dinheiro, que tem uma posição relevante, é mais considerado do que um membro que não tem nada para dar. Essa é a realidade. Os membros, você sabe, vou contar uma historinha para vocês, que foi realidade. Lá na Índia, muitos e muitos e muitos anos atrás, na Índia,
A Índia hoje tem 1,2 bilhão de pessoas. Mas naqueles tempos idos, quando a Inglaterra dominava a Índia, então havia a igreja anglicana lá na Inglaterra. E haviam lugares especiais para os ingleses. Então, os lugares mais especiais eram guardados para as pessoas ilustres, para os ingleses ilustres. E um dia um homenzinho franzino entrou na igreja e foi sentar-se na frente. Eu vou até beber um pouquinho d'água, espera um pouquinho só. Esse homem sentou-se na frente, no lugar do branco, no lugar de um inglês, de um lord. Aí veio um auxiliar, veio um obreiro, sei lá o que for. Alguém chegou para ele e falou assim: olha, aqui não está reservado esse lugar, não é para você não, você tem que sentar lá atrás. Aquele homem franzino, ele virou as costas, saiu da igreja e nunca mais voltou. Sabe quem foi esse homem? Mahatma Gandhi, um grande líder indiano. Se esse homem fosse considerado como um ser humano, como uma alma necessitada de salvação, por aquela igreja, por aquele pastor, por aquela pessoa que mandou que ele fosse sentar-se lá atrás, se ele fosse considerado, a Índia hoje seria um país cristão. Mas por conta daquela atitude, ele perdeu aquela criatura que no futuro veio se tornar o grande líder dos indianos. Você verifica, e eu espero que você tenha entendido que na lição de hoje, o foco dessa lição até aqui mostra o seguinte: a santidade nos dízimos e nas ofertas. Então, quando um pastor no nosso meio, obreiro, obreira, seja lá quem for, que rouba da igreja, porque muitos já fizeram isso, eles estão roubando a maldição para si. Eles estão atraindo a maldição para si. E quem rouba, pode ter certeza, quem rouba as pessoas lá fora, pode ser que tenha um advogado que venha defendê-los perante o juiz, mas quem rouba ao juiz dos juízes, a Deus, quem intercederá por ele? Nós vamos fazer agora a oração para você receber o Espírito do amor, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, porque um dia tu me geraste pelo teu Espírito. Porque se eu não tivesse sido gerado por ti, ó Espírito Santo, eu não teria esse entendimento de que o Senhor não olha para a oferta, mas para o ofertante. A oferta é apenas a materialização do que está dentro do ofertante. E eu te peço, Espírito Santo, levante mulheres e homens que sejam verdadeiramente ofertantes, cheios do Espírito Santo, porque se eles não forem ofertantes do Espírito, as suas ofertas não servirão para nada. Ó, eu te peço, meu Pai, que os teus servos que me ouvem nesse momento, muitos pastores de outras denominações, da Igreja Universal, que todos os teus servos que me ouvem e que oram comigo,
Tenham essa consciência de que o dinheiro, o ouro, não é mais importante do que o altar que santifica o ouro. Que o que vale não é a oferta, mas é o que está dentro do ofertante. Meu Pai, então levante no nosso meio ofertantes do tipo daqueles da igreja primitiva, para que haja um só espírito, uma só fé, um só coração, para que haja uma só disposição, para que a oferta seja única, para que a oferta realmente venha representar o teu Filho Jesus, para que haja salvação. Ó meu Deus, derrama do teu Espírito neste momento sobre essa criatura que me ouve e que, talvez arrependida, esteja chorando por conta de ter tido um procedimento incorreto diante de ti, mas que agora reconhece e se arrepende. Ó meu Deus, perdoa. Perdoa os arrependidos, os sinceros, que não sabiam e que cometeram erros. Perdoa-lhes, meu Pai. Mas aos hipócritas, meu Pai, aqueles que são hipócritas, aqueles que fingem, que enganam, eu te peço, remova do nosso meio, tire do nosso meio para não contaminar os puros, os sinceros. Faça encher do teu Espírito, meu Pai, essa criatura. Receba, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo aí onde você está. Receba o Espírito Santo onde quer que você esteja, na África, na Europa, na América, onde quer que haja alguém me ouvindo nesse momento, aqui no Brasil, na América Latina, na América Central, no México, agora mesmo, seja visitado pelo Espírito Santo. Oh, meu Deus, levante um povo de fé, faça desse povo um exército do Deus vivo, para que o mundo saiba que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou a maneira de ser, que o Senhor está sempre pronto para ouvir aqueles que te invocam na sinceridade, mas está sempre pronto para rechaçar aqueles que são fingidos e enganadores. Eu não peço condenação para os enganadores ou hipócritas, não, meu Pai, eu deixo a teu critério. Eu te peço por aqueles que são sinceros, aqueles que às vezes estão vivendo no pecado, às vezes estão envolvidos com o pecado, mas dentro de si dizem, meu Deus, eu não queria fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero essa vida, me ajude, me dê uma chance. Eu peço por essas pessoas, meu Pai, os presidiários, os que estão nos hospitais, os que estão passando dificuldade. Neste momento, meu Senhor, abraça o teu povo e faça com que esta gente venha se levantar, se erguer, para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus. Eu te peço em nome e para a glória exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus.